Namastê, olá irmãos, satisfação imensa estar aqui em mais essa partilha de tantas informações que a gente vai reconhecendo na jornada do autoconhecimento. E eu tenho uma gratidão muito grande por trazer, né, com muita autenticidade, assim, todas as percepções que vão acontecendo, né, que vão se abrindo diante dos meus momentos de introspecção. Mas eu percebo que esse é um aspecto, né, que pode ser um obstáculo muitas vezes nessa jornada do autoconhecimento, né, porque uma coisa é fato, quando a gente precisa de clarezas, está em busca de clarezas, né, o silêncio ele se faz necessário, porque é a partir do silêncio que a gente abre então esse nosso canal interno, né, onde a gente consegue de fato dizer, né, ao próprio a própria essência, ao eu superior, ao universo, eu estou aqui, né, estou me abrindo para receber os devidos direcionamentos. Então isso é o silêncio, isso representa o silêncio para a espiritualidade, né? E quando a gente vai silenciando, ele é como um grande funil, o silêncio ele é um funil que ele vai transformando, né, a confusão, a agitação, num espaço realmente de plenitude. E é ali que a gente consegue desenvolver, né, o discernimento e fazer essa leitura da nossa vida sutil. Então, naturalmente, a gente vai ter essas coordenadas, né, muito mais claras da nossa vida terrena. As nossas ações vão ser realmente mais pautadas num propósito mais elevado, tá? Então, como isso eu percebo, né, que isso foi para mim e para muitas pessoas, isso é sim um desafio, porque os nossos corpos mais densos, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico, eles estão em desalinhamento, né? Então, é muito difícil muitas vezes a gente realmente conseguir, né, se interiorizar, olhar para dentro, né? Porque a gente, por muitas vidas, a gente foi olhando para fora. E tá tudo bem, né? Mas o fato é que agora, então, o momento ele pede pra gente ir para dentro. E aí, então, eu fui entendendo um pouquinho melhor de como isso se deu na minha jornada, né? E para o campo mental, esse adestramento, esse reeducar, ele se deu muito na minha vida quando eu percebia, né, muitos pensamentos agitados, aquelas inquietações, muito no campo mental mesmo, de não conseguir estar no momento presente, né? Eu ia me conectando com conteúdos, né? Com palestras, com vídeos, com assuntos que realmente falavam sobre, né, a vida divina, o autoconhecimento, e isso ia direcionando, né, o meu campo mental para um foco específico. E junto disso também, as minhas crenças limitantes foram sendo alimentadas de conteúdos de energias elevadas, né? Porque tudo que a gente fala tem uma carga energética. Então eu percebia que nesses momentos em que o mental precisava desse alinhamento, esses exercícios me focavam muito, né? Me traziam uma liberação muito bonita, uma elevação, né? Já no campo emocional, então, quando a gente sente, né, que muitas vezes nessa região mais cardíaca estamos um pouco sobrecarregados, a gente sente uma agonia, né, um certo aprisionamento interno, eu me conectava com algumas frequências, né, frequências de curas, sons de água, né, auxiliam muito para que a gente possa permitir com que as nossas emoções se manifestem. E ao mesmo tempo em que a gente coloca, né, se conecta com uma frequência, a gente permite estar no momento presente, a gente vai se conectando com esse som que está surgindo ali, que está emanando, né, suas vibrações a nós também, e a gente naturalmente vai
permitindo esse ancoramento no momento presente e só permitir ser. Muitas vezes a gente realmente precisa, né, sentir aquilo que está acontecendo dentro de nós, reconhecer. E no momento que a gente reconhece, e ok, estou nesse momento me sentindo de tal forma, tá tudo bem, eu me acolho, eu me abraço, isso vai passar, né? E para o corpo físico, então, algumas maneiras assim que me auxiliaram, sempre que eu percebia também que eu estava querendo ter ações, mas eu não sabia ao certo o que fazer e como fazer e quando fazer, né? Eu ia me conectando muitas vezes com atividades no campo da matéria mesmo, como por exemplo uma limpeza, uma faxina numa casa, né? Fazer uma receita, alguma coisinha, né? Enfim, que alimenta, que nutre o nosso corpo. Ou daqui a um pouco fazer uma caminhada, uma atividade física. Enfim, dar uma volta, né, de carro. Daí cada um vai ter os seus processos, né? Mas eu percebi que, por exemplo, quando eu me propunha a fazer uma atividade de uma limpeza, né, uma faxina dentro da casa, de casa, eu estava a limpar, né, os meus próprios processos internos, muitas vezes. Então, esses fatores, eles iam se conversando, né? E também o que a gente pode, assim, levar em conta é que quando a gente faz alguma atividade na vida material com esse propósito, quando a gente realmente está nessa conexão interna, não digo como um processo assim de fuga, de não querer olhar, né, mas já é algo mais profundo assim de realmente entender que sim, eu estou nesse processo, então eu realmente agora preciso, né, fazer uma limpeza, né, fazer um movimento na vida física, né? Isso vai vindo muito intuitivamente, o nosso eu superior ele vai coordenando isso, mas aí a gente vai percebendo que a gente vai aos pouquinhos se purificando, porque a gente compreendeu o desafio, né? Mas para a gente não ficar focados nesse desafio, porque tudo aquilo que a gente coloca a nossa atenção cresce, então quando a gente faz uma outra atividade, a gente desfoca a nossa atenção e naturalmente aquilo que estava se apresentando como um obstáculo vai perdendo sua força, né? Então a gente vai sentir, né, que esse movimento, que essas ações, quando nessa intenção, elas vão auxiliando, né, o desbloqueio desses movimentos. Então, é tudo uma grande alquimia, né, a nossa vida, cada um vai se percebendo naquilo que faz mais sentido para si ou não, mas esses são aspectos que eu sinto que podem sim contribuir, né, para as vossas jornadas, para os processos que vocês estão a viver. Ok? Então, agradeço por esse momento, por esse espaço, pela receptividade com a qual você se colocou diante desse conteúdo. Arro! Gratidão e um grande abraço!